federais. O ICMS ou o ISS, se for uma empresa de prestação de serviço, vai ter que pagar fora do Simples o ICMS pelo regime ordinário, o ISS diretamente para a prefeitura municipal. E isso, gente, é uma regra nacional, tá? Não é uma coisa só do Espírito Santo, não. Essa regra aqui de que o ICMS e o ISS não vão compor o Simples Nacional para quem fatura mais de 3 milhões e 600 é nacional. Não teve escolha, né? Lógico que, sem dúvida nenhuma, isso aí deve ter sido lobby aí das secretarias estaduais de Fazenda, com certeza, porque os governos estaduais, com certeza, estão imaginando ou imaginaram, né, que perderiam aí receita se as empresas entrassem, se o aumento fosse para 4 milhões e 800. Com certeza devem ter pensado isso. Ok? Tranquilo em relação a essa má notícia? Ok? Vamos lá então. O benefício para quem exporta mercadorias e para quem exporta serviços, continua valendo aquele benefício de poder faturar 4 milhões e 800 no mercado interno e 4 milhões e 800 no mercado externo, que ainda assim essa empresa vai estar dentro do Simples Nacional. Lembrando também que as receitas de exportação, elas são isentas de COFINS, PIS, IPI, ICMS e ISS. Esse benefício para quem exporta, ele já existe, né, há bastante tempo, e agora ele foi até melhorado porque vai poder faturar 4 milhões e 800 em cada mercado. Ok? Essa resolução 94, artigo 2º, parágrafo 4A e 4B, que vocês estão vendo aí na apostila, eu coloquei ali para que vocês façam uma leitura desses dois parágrafos assim que for possível, tá, pessoal? Por que eu considero importante esses dois parágrafos? Esses dois parágrafos, eles tratam do que compõe e do que não compõe a receita bruta de uma empresa, justamente a que vai ser tributada pelo Simples Nacional. Então, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. Ó. Por exemplo, as gorjetas. Lá nesses dois parágrafos está escrito que as gorjetas, elas devem compor a receita bruta, sim, e, consequentemente, devem ser tributadas. A gente sabe que as gorjetas, elas são isentas de ICMS, continuam sendo, mas elas não são isentas dos outros impostos que compõem o Simples Nacional. Por isso é que elas devem compor a receita bruta da empresa. A gente sabe também que as gorjetas, elas podem, né, ser incluídas no cupom fiscal de um restaurante, né, de um barzinho, qualquer coisa assim. E no momento em que elas fizerem parte ali do cupom fiscal, da redução Z, alguma coisa nesse sentido, elas devem ser tributadas, devem compor a receita bruta da empresa. Por outro lado, a venda de um ativo imobilizado, não compõe a receita bruta de uma empresa, desde que esse ativo tenha sido adquirido há mais de 13 meses. Olha que interessante. Então, se uma pequena empresa compra lá um ar-condicionado e dali a 10 meses vende esse ar-condicionado, a venda desse imobilizado vai ter que compor a receita bruta daquela empresa e ser tributada pelo Simples, porque aquele imobilizado foi adquirido há menos de 13 meses. Estranho, né? Mas é o que está escrito lá. E tem outras coisas escritas nesses dois parágrafos, tá? Daí a ideia de vocês fazerem uma pequena leitura para vocês entenderem o que compõe e o que não compõe a receita bruta de uma empresa, tá bom? Diga, Juninho. Ah, sim. Uhum. Ah, tá. A gente vai falar sobre esse assunto lá na frente. A pergunta do Juninho é o que acontece se uma empresa durante o ano ultrapassa os 3 milhões e 600, né, e dali em diante deixa de recolher o ICMS dentro do Simples, como é que vai funcionar isso?
tem uns slides aí específicos sobre isso que a gente vai falar. É muito importante, né? Saber o que vai acontecer, a gente vai tratar desse assunto, tá? Muito bem. E com relação ao início de atividade, pessoal, como é que funciona, né? A gente sabe, quando eu falo aqui início de atividade, é para saber qual vai ser o limite daquela empresa no primeiro ano de atividade dela. Essa regra não mudou, tá? Eu apenas trouxe aqui um exemplo apenas para refrescar a memória, né? Então, vejam um exemplo. Imagine que vocês vão constituir uma empresa lá no dia 13 de março de 2018, o dia que ela foi constituída. É a data do CNPJ, tá? Então, 13 de março foi a data do CNPJ dela. Nesse ano de 2018, que é o primeiro ano de vida dela, qual que vai ser o limite dela naquele primeiro ano? Tanto o limite federal quanto o limite estadual, o sublimite estadual, já que a partir de 2018 a gente vai ter que voltar a conviver com ele, né? A continha é muito simples, né? Você considera todos os meses dali até dezembro. Então, de março a dezembro, nós temos 10 meses. Então, o que a gente faz? A gente pega o limite federal, que é 4.800.000, divide por 12 e multiplica por 10. Essa empresa, em 2018, não vai poder faturar mais do que 4 milhões, para efeito federal. E essa mesma empresa, se você pegar o sublimite estadual, que vai ser de 3.600, dividir por 12 e multiplicar por 10, você vai encontrar 3 milhões. Então, essa mesma empresa, em 2018, não vai poder faturar mais do que 3 milhões. Se isso acontecer, ela vai deixar de recolher o ICMS dentro do Simples. Como é que vai acontecer se isso acontecer, né? Se por acaso ela ultrapassar um desses dois limites, qual é a consequência? Né? Então, a ideia desse cálculo que eu acabei de apresentar é para vocês entenderem o que vai acontecer. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Como eu falei, né, a lei geral ela tem 10 anos, né, que ela está em vigor, desde 2007, né, completando 10 anos agora. E eu tomei o cuidado aqui de trazer para vocês informações antigas, mas importantes. Né? Não poderia deixar de falar sobre algumas informações que já estão em vigor há muitos anos, mas que precisam ser relembradas. E uma delas é essas aqui, ó. As restrições à lei geral. Quando eu falo em restrição da lei geral, gente, a gente está falando de uma restrição bem mais ampla. Ou seja, se vocês tiverem algum cliente que se encontrem em algumas dessas situações que eu vou ler a partir de agora, esse cliente, ele sequer pode utilizar as expressões ME e EPP. Ele não pode ser, ele está restrito à lei geral, ou seja, ele não tem direito a nenhum dos benefícios da Lei Complementar 123, nem o benefício tributário, que é o Simples Nacional, e nem aqueles outros benefícios não tributários que eu apresentei no primeiro slide. Né? Então, por isso é que é uma restrição bem mais ampla. Né? E quais são essas restrições? São essas aqui, ó. Por exemplo, tiver como sócio outra pessoa jurídica. Então, numa situação como essa empresa aqui ela não pode ser ME e nem EPP. For filial, sucursal, agência ou representação de empresa com sede no exterior. For cooperativa, salvas de consumo. Participar do capital de outra pessoa jurídica, salvo aqui ó, o que está disposto no parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Que exerça atividade de banco comercial, de investimento, de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, ou seja, essa turma toda aí do mercado financeiro, elas não podem ser ME e EPP, nunca puderam, né? Também, né, faturam muito mais do que 4.800.000, né? Resultante ou remanescente de cisão
ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrida nos últimos 5 anos. Se você tem um CNPJ e esse CNPJ é desmembrado, e, por exemplo, dali nascem outros 3 CNPJs frutos desse desmembramento, esses 3 novos CNPJs, eles não vão poder se constituir como ME ou EPP pelos próximos 5 anos. Eles ficam de castigo por 5 anos e só depois, no 6º ano, é que eles podem voltar a ser, podem ser ME ou EPP. Porque foi fruto de um desmembramento de uma grande empresa, né? A ideia é essa. Então ficam 5 anos aí de castigo, tá? Estiver constituída sob a forma de SA, a gente sabe que as SAs nunca puderam ser, né, ME ou EPP, né? Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Essa restrição aí, ela é a mais nova de todas. Se não me engano, ela entrou na lei em 2015, que eles colocaram esse dispositivo aí, né? E, na verdade, o próprio texto, vocês já imaginaram o motivo, né? É aquela historinha do contratante chegar para o empregado, só, vou te dispensar aqui, você saca o seu fundo de garantia, tal, faz um acordo, depois você abre uma empresa, você presta serviço para mim. Pode ser? PJ? Né? A gente sabe que essa situação acontecendo, e se houver essa relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, essa empresa que foi constituída aí pelo ex-funcionário, né, ela pode perder todos os benefícios da lei geral, inclusive o Simples Nacional, se ela for optante. Ok? De cujo capital participe pessoa física inscrita como empresário ou que seja sócia de outra empresa beneficiada pela lei geral, desde que o limite ultrapasse o limite de EPP. Para explicar esse texto maluco aí, eu fiz esse quadrinho que vocês estão vendo aí, ó. E volto a chamar a atenção, né? É uma regra antiga, já está valendo há mais de 10 anos, e muitas vezes isso acontece ali no escritório, a gente não presta atenção e a coisa vai correndo e a gente correndo risco, né? Por isso que eu tomei o cuidado de trazer para vocês. Imagine a seguinte situação, você tem o fulano de tal, ele tem 2 empresas. Essas 2 empresas são ME ou EPP, ou seja, são 2 empresas que não têm restrição nenhuma à lei geral. São 2 empresas que podem ser ME e EPP. Atenção, não estou falando de regime tributário. Pode ser uma do Simples Nacional, outra do lucro presumido. A questão não é essa. A questão é que são 2 empresas que podem ser ME ou EPP, independente do regime tributário. A gente sabe que empresas do lucro presumido podem ser ME e EPP, né? Então, vamos pegar aqui, sei lá, uma padaria. O cara tem 2 padarias, perfeito? Então ele tem 2 padarias. Ele tem 50% de participação em uma e 50% de participação em outra. Se o faturamento anual das 2 padarias somados ultrapassar os 4.800.000, as 2 estão fora. As 2 estão fora da lei geral e, consequentemente, estão fora do Simples Nacional, se elas forem optantes. Então, essa situação é uma situação que acontece com uma certa frequência em alguns escritórios. É natural que o dono da empresa queira abrir uma outra empresa, e muitas vezes ele pensa justamente no faturamento, não, eu já estou quase saindo do Simples, deixa eu abrir uma outra aqui. Mas não adianta nada, se essa outra ele tiver participação também, ele vai estar dando um tiro no pé, né? A Receita Federal tem facilidade de descobrir isso aqui, e ele pode receber uma notificação a qualquer momento, informando que as 2 empresas estão excluídas da lei geral da micro e pequena empresa. Nessa situação aqui, pessoal, não interessa a participação do camarada. Ele pode ser dono de 1%. Ainda assim, você vai somar o faturamento de todas as empresas em que ele é sócio. Perfeito?
A questão aqui é se todas as empresas são MS ou EPPs, e se esse camarada ele é sócio, ele tem alguma participação em todas elas, você vai somar o faturamento de todas. Se ultrapassar os 4 milhões e 800, estão todas fora. Para esse ano de 2017, não é 4.800. Está sendo quanto? 3.600. Tá? Uma outra situação comum também, talvez não tão comum quanto a primeira, mas muito comum, é essa aqui, ó, de cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela lei geral, desde que o faturamento bruto global ultrapasse o limite de EPP. O que quer dizer isso aqui? Aí eu fiz essa tabelinha aqui para vocês entenderem. Ó. Imagine que o Beltrano de Tal está aqui, ó, ele tem 50% de participação na empresa A, que é uma empresa que não tem restrição nenhuma à lei geral, ou seja, é uma ME, é uma EPP da vida. Perfeito? Mas esse mesmo camarada, ele tem uma participação de 15% numa SA, ou seja, numa outra empresa não beneficiada pela lei geral. Então, nesse caso aqui, tem que acontecer duas coisas, tá? A primeira, a participação dele nessa SA tem que ser maior do que 10%, e o faturamento das duas tem que ultrapassar o limite de EPP, ou seja, tem que ultrapassar aqui os 4 milhões e 800. Acontecendo essas duas coisas, ele vai ter problema onde? Na primeira empresa, na padaria aí, né, usando o nosso exemplo. Se a participação dele aqui na SA fosse menor do que 10%, não tinha problema nenhum. O faturamento das duas podia ser de 10 milhões. Tá? Mas o problema aqui é que aconteceram as duas coisas, né? A participação dele é maior do que 10% e o faturamento das duas ultrapassou os 4 milhões e 800. Tranquilo? Beleza? E, finalmente, uma outra situação comum também é a seguinte: é quando o camarada ele é administrador de uma outra empresa com fins lucrativos, ou seja, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que o faturamento também ultrapasse o limite de EPP. Ou seja, a mesma história, o ciclano de tal, ele tem lá a padaria, ele é dono de metade de uma padaria, e ele vira administrador de uma outra empresa com fins lucrativos. Tá? Então, só o simples fato dele ter virado administrador, e considerando que o faturamento das duas ultrapassa o limite de EPP, por causa disso aí, ele vai ter problema onde? Na padaria. Porque ele virou administrador de uma outra empresa e o faturamento das duas ultrapassa o limite de EPP. Ficou claro as três tabelinhas? Como eu falei, são regras antigas, já estão vigorando aí já há algum tempo, há pelo menos 10 anos, né, desde quando a lei complementar foi instituída, mas infelizmente, como aquela história, né, a nossa vida de contador é tão corrida, a gente tem que dar conta de tanta lei nova, que muitas vezes a gente esquece de situações corriqueiras como essa, acaba abrindo a empresa lá em nome do sócio, sabendo que ele já tem outra, e você fica convivendo com esse risco, né? E o pior, sabe o que é? A Receita Federal demora a descobrir, né? Como sempre, né? Ela vai descobrir isso dali uns 4, 5 anos, aí vai mandar você retroagir, pagar juros, pagar multa, obrigação acessória, tudo sempre assim, né? Então, para não correr esse risco, você tem que ficar sempre de olho, tá bom? Beleza? Muito bem. O Simples Nacional, pessoal, continua abrangendo todos esses impostos aqui, o imposto de renda, IPI, contribuição social, COFINS, PIS, o INSS patronal, né? O ICMS e o ISS.
Com relação ao INSS patronal, ele só não está dentro do DAS, ele só não está dentro do Simples Nacional para as empresas do anexo 4. Isso não mudou, continua do jeito que está, que são exatamente essas empresas aqui, ó. Construção de imóveis, obras de engenharia em geral, pessoal de vigilância, limpeza e conservação e serviços advocatícios. Ou seja, no anexo 4, o INSS patronal ele é recolhido à parte na guia de GPS com o código 2100. Perfeito? Agora, nos outros anexos do Simples Nacional, no 1, no 2, no 3, no 5 e no 6, que ainda está em vigor até o final do ano, o INSS patronal está lá dentro, né? Com relação ao ICMS e ao ISS, só reforçando o que eu falei no primeiro slide, né? Só vai pagar dentro do Simples Nacional o ICMS e o ISS para aquelas empresas que o faturamento do ano não ultrapassar os 3 milhões e 600. Tá bom? Perfeito? Muito bem. E com relação aos estados que têm uma participação no PIB menor do que 1%, o que acontece? A partir de 2018, esses estados com participação de até 1% do PIB nacional, eles têm ali um benefício, né? Vamos chamar assim, eles podem adotar um sublimite menor. Ao invés de adotar o sublimite de 3 milhões e 600, eles vão poder adotar um sublimite de 1 milhão e 800. Não é o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma participação no PIB muito maior do que 1%, então isso não se aplica ao Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2017, os estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, eles estão adotando o sublimite de 1 milhão e 800, e o estado do Maranhão, do Pará e do Tocantins estão adotando um sublimite de 2 milhões 520. Só que esse sublimite de 2 milhões 520 ele vai deixar de existir em 2018. Então vai ficar valendo apenas o sublimite de 1 milhão e 800 para os estados com participação de até 1% no PIB, e para todos os outros estados, sublimite de 3 milhões e 600, que vai ser exatamente o caso do Espírito Santo. Perfeito? Muito bem. A inscrição no Simples Nacional, né, a gente já está bem acostumado com isso, não é verdade? Ou seja, ela pode ser feita através de código de acesso ou de certificação digital, né? As empresas que já existem e que não estão no Simples e desejam entrar, elas podem fazer isso em janeiro, ou podem fazer um agendamento em novembro e dezembro, e automaticamente estarão incluídas a partir do ano seguinte, né? As empresas que são constituídas, né? Quando você constitui uma empresa ali e quer incluí-la no Simples, você tem 30 dias contados da data do último deferimento para fazer a inscrição da empresa no Simples, né? Então você tem esses 30 dias para fazer o pedido. E continua valendo aquela regrinha dos 180 dias, ou seja, uma empresa em início de atividade é aquela em que o tempo entre a data da abertura do CNPJ e a data do pedido de opção não pode ser maior do que 180 dias. É claro que essa situação, hoje em dia, a gente já não convive com ela mais. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha casos em que o processo de constituição de uma empresa demorava mais de 6 meses. Até você obter lá a bendita da inscrição estadual, ou em alguns municípios a inscrição municipal, tinha casos em que isso se estendia por 180 dias, e aí você não podia colocar aquela empresa no Simples, porque quando passa de 180 dias, ela já não é mais considerada empresa em início de atividade. Aí você tinha que esperar janeiro para botar ela no Simples, né? Só que eu acho que hoje a gente já não tem mais isso, certo? Aqui em Alegre,
pelo menos nos municípios onde eu tenho passado e conversado com alguns contadores, a gente tem tido respostas de que não, o processo de constituição da empresa, pelo menos a inscrição, o último deferimento de inscrição sai rápido, né? Ou seja a inscrição estadual ou seja a inscrição municipal, né? De modo que a gente não convive mais com esse probleminha aí de 180 dias, né? Muito bem. Nessa virada de ano, pessoal, nessa virada de 2017 para 2018, a gente vai ter aí, ó, duas regras de transição, e é bem importante que vocês tomem conhecimento delas, tá? Porque se vocês tiverem algum cliente que se enquadrem nessa situação aqui, principalmente na segunda, vocês vão ter que tomar algumas providências, tá? Quais são essas duas regras de transição? A primeira, uma empresa optante pelo Simples Nacional, que nesse ano de 2017 ultrapassar o faturamento de 3 milhões e 600. É o faturamento acumulado do ano, tá? Não é o dos últimos 12 meses, não. Então, de janeiro a dezembro, se ela ultrapassar os 3 milhões e 600, mas não ultrapassar 4 milhões 320, de onde eu tirei esse número? O que é 4 milhões 320? Nada mais é do que 20% a mais do que 3 milhões e 600. Esse 20% é uma margem que o governo te dá. Ele fala assim, ó, você pode ultrapassar. Eu te deixo você ultrapassar os 3 milhões e 600, mas eu só deixo você ultrapassar 20% disso. Aí eu deixo você ficar até o final do ano no Simples. É mais ou menos esse o recado que o governo, né, que o governo federal dá para a gente. Então, resultado, se vocês tiverem, né, o Juninho, por exemplo, com certeza só tem cliente desse top. Então, o que acontece? Se você tiver lá um cliente que de janeiro a dezembro ultrapassar os 3 milhões e 600, mas não ultrapassar os 4 milhões e 320, o que vai acontecer com esse camarada? Ele continuará automaticamente incluído no Simples Nacional em 2018, você não tem que fazer nada, mas, lógico que ele estará impedido de recolher o quê? O ICMS ou o ISS, se for uma empresa de serviço, ele fica impedido de recolher esses dois impostos dentro do Simples Nacional a partir de 2018. Afinal de contas, ele ultrapassou os 3 milhões e 600. Tá? Mas essa regra, o objetivo dela é informar isso. Você não tem que fazer nada. Você não tem que entrar lá no portal do Simples, você não tem que pedir exclusão. Você, infelizmente, na apuração dos impostos a partir da competência de janeiro de 2018, o que você vai ter que fazer vai ser o quê? Apurar os impostos federais dentro do Simples e o ICMS, se for uma empresa comercial, o ICMS pelo regime ordinário. Aí tem toda aquela história de estoque, de ICMS sobre estoque. Depois, quem tiver dúvida sobre isso, me manda um e-mail que eu mando a parte do ICMS que fala sobre isso. Porque quando uma empresa sai do Simples e vai para o regime ordinário, ela tem que pagar ICMS sobre estoque. Né? Então tem toda essa historinha também que eu passo para vocês. Vocês me mandam por e-mail, eu mando lá o texto, o artigo que trata sobre isso. Tá bom? Agora, e a segunda regrinha de transição? Essa já é mais chata. Por quê? E se esse cliente seu também ultrapassar os 4 milhões 320 em 2017? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Se o faturamento em 2017 ultrapassar em mais de 20% o limite de 3 milhões e 600, ou seja, se ele faturar mais do que 4 milhões 320, olha a consequência. O contribuinte deverá comunicar sua exclusão de forma tempestiva e desde que não ultrapasse os 4 milhões e 800, ele pode fazer um novo pedido em 2018. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso é o seguinte, vamos imaginar, hoje é 27 de novembro, 28 de novembro. Vamos imaginar que você chega no escritório lá amanhã, sabendo dessa regra de transição, você vai lá puxar o faturamento de um cliente seu que você acha que ele ultrapassou.
né? E aí você descobre que em outubro, em 31 de outubro, ele já tinha ultrapassado os 4.320.000. Vamos brincar assim? Assim fica melhor, né? Fica mais emocionante. Aí você vai ter só mais um dia para resolver o caso dele. Por quê, gente? Se você descobre que no dia 31 de outubro, o faturamento acumulado dele de janeiro a outubro deu 4.321.000, esse camarada, você precisa entrar no portal do empreendedor, pedir a exclusão do Simples Nacional dele por excesso de receita em mais de 20%. Você faz isso. Você tem que fazer isso até quando? 30 de novembro. É até o último dia útil do mês subsequente ao excesso. Então você tem até 30 de novembro para fazer isso. E nos meses de novembro e dezembro, esse cara fica fora do Simples. A apuração dos impostos de novembro e de dezembro precisa ser feita os impostos federais pelo lucro presumido, o ICMS, se for uma empresa comercial, pelo regime ordinário, e isso em novembro e dezembro. Se até dezembro ele não ultrapassar os 4.800.000, em janeiro você pode pedir para incluir ele novamente no Simples, mas apenas para efeito dos impostos federais. Ele vai continuar fora para efeito de ICMS e de ISS. Tá? Então essa segunda regrinha de transição, ela é mais complexa. Por quê? Porque o camarada ele já sai do Simples no mês seguinte em que ele ultrapassou os 4.320.000. A Juninho já mandou um WhatsApp ali para a menina do departamento fiscal dele. Só vê aí que nós estamos ferrados. Ok, pessoal? Ficou claro essas duas regrinhas de transição? Agora, outra coisa importante. Se você tiver algum cliente que você tenha constituído ele esse ano, em que a empresa tenha sido constituída esse ano, você vai usar quais valores para fazer essas regras de transição? Vai usar os 4.800.000, os 3.600.000? Não, você tem que fazer a proporcionalidade. Se foi uma empresa que foi constituída em março desse ano, por exemplo, de março a dezembro, tem quantos meses? 10 meses, de modo que o limite proporcional dele é de quanto? 3 milhões. Então você vai ter que... É a mesma regra de transição, só que usando como parâmetro o limite proporcional de 3 milhões. Perfeito? Beleza? Muito bem. E o DAS? O DAS vai mudar. Sabia? Nós vamos ter um novo modelo do DAS. Bonitinho, né? Não vai mais conviver com aquele modelinho. Alguém tem ideia do que ele vai parecer? Faz nem ideia? Querem nem chutar? Hein? O DAS vai mudar, gente. Vai ficar mais bonitinho. Tá dando para enxergar aí? Aí. O que ele está parecendo? Oi, social. As domésticas estão com tudo, né, cara? O interessante é o seguinte, está vendo aqui no corpo do DAS? Ele vai ter a discriminação do valor de cada imposto. Isso para nós já é um alívio, né? Porque o que tem de cliente que liga, né? Mas por que deu isso tudo? O que eu estou pagando? Né? E aqui embaixo o código de barras. Né? Então tá aí, ó, o novo modelo do DAS a partir da competência de janeiro. Essa parte aqui para vir algumas observações, ó. Parabéns, é seu aniversário. Existem guias em aberto, favor recolher, alguma coisa. Então é isso, pessoal. O DAS então vai mudar. A má notícia para nós é que ele vai gastar uma folha toda, né? Poxa, hoje vai gastar mais tinta, mais papel. Sacanagem, né? Tem que aumentar o honorário, não vai ter jeito. Muito bem. Mais cedo eu falei sobre as restrições à lei geral, né? Ou seja, restrições bem mais amplas, né? De modo que a empresa não pode sequer utilizar as expressões ME e PP, né?
Agora eu vou passar para vocês, tem um mosquitinho que está gostando de mim aqui. Agora eu vou passar para vocês as restrições ao Simples Nacional. Ou seja, a empresa pode até ser ME ou EPP, mas ela não vai poder tributar, utilizar o Simples Nacional para pagar os seus impostos, ok? Então, se acontecer alguma dessas situações aqui, ó, por exemplo, a empresa que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e receber, factory, essa turma que exerce essas atividades, elas não podem optar pelo Simples Nacional. Que tenha sócio domiciliado no exterior, também não pode optar pelo Simples Nacional. De cujo capital participe entidade da administração pública direta, indireta, federal, estadual, municipal. Isso nunca pôde, né? Que possua débitos, né? De qualquer, né, com INSS, estadual, federal, não pode optar pelo Simples Nacional. Não é à toa que geralmente ali nos meses de setembro, outubro, começam a surgir aqueles atos declaratórios de exclusão, né? As microempresas começam a ser avisadas de que vão ser excluídas, porque não podem ter débitos, né? Que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Essa frase terminava aqui, até 2014. Mas em 2015, por conta de uma mudança na lei complementar, eles abriram uma exceção para o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. E que exceção foi essa? Exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sobre o fretramento contínuo em área metropolitana para transportar estudante e trabalhador. Essa foi a exceção. Então, a turma aí das vans, né, dos transportes escolares, né, de trabalhadores, eles ganharam aí o benefício de poder de serem incluídos no Simples Nacional, mesmo sendo um transporte intermunicipal, né, ou interestadual de passageiros. Então teve esse ganho aí que entrou em vigor em 2015, tá? Que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, né? Sempre foi uma restrição ao Simples Nacional. Exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, que exerça atividade de importação de combustíveis. Também são restrições antigas, né? E aqui é que começaram as mudanças para 2018. Olha só. Continua restrito, continua impedido de optar pelo Simples Nacional a quem exerce atividade de produção ou venda no atacado de, ó. Então essa turminha aqui, ó, cigarro, cigarrilha, charuto, filtro para cigarro, arma de fogo, olha o Bolsonaro aí. O Bolsonaro não vai poder ter empresa no Simples Nacional, né? Munição, pólvora, explosivo, detonante, essas atividades aqui de produção ou venda no atacado estão impedidas de optar pelo Simples Nacional. Cerveja sem álcool também, né? Mas olha que interessante, as bebidas alcoólicas é que ganharam uma exceção para 2018. Por quê? Porque até então as bebidas alcoólicas, de um modo geral, estavam impedidas de optar pelo Simples Nacional, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Essa turminha aí, a partir de 2018, vão poder ser tributadas pelo Simples Nacional. Essas são as novas atividades para 2018, somente essas, tá, pessoal? Não tem novas atividades além dessas, tá bom? Então, e o mais interessante, né? Tanto indústria quanto comércio atacadista, né? Porque é produção e venda no atacado. Então,
pessoal das cachaças, né, que era uma demanda, era um pedido antigo dos pequenos produtores de cachaça, e hoje em dia, né, fala-se muito em cerveja artesanal, então as pequenas cervejarias artesanais todas ganharam aí vão ganhar o benefício de se incluir no Simples Nacional. Mas é só 2018, tá, gente? Teve uma colega nossa, contadora, participou do curso da minha palestra, no dia seguinte já fez uma alteração contratual, tacou lá KNAI, resultado, no mês seguinte a empresa dela saiu do Simples, fez isso esse ano, não pode, a atividade esse ano está proibida, calma, espera o dia 2 de janeiro, senão não dá, né? Pega só assinatura por enquanto, deixa com a alteração lá guardada, se for o caso, tá bom? Tudo bem. Continuando ainda a restrição, né? Que realize cessão ou locação de mão de obra, é uma restrição ao Simples Nacional, mas tem exceção, né? E a exceção está justamente nessas atividades aqui, ó, principalmente o serviço de vigilância, limpeza e conservação, que apesar de ser uma cessão de mão de obra, mas essas atividades podem ser incluídas no Simples Nacional, tá bom? Que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis, é uma atividade proibida, que realize atividades de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso aí daqui a pouco, tá? Com ausência de inscrição ou com irregularidade no cadastro federal, municipal e estadual. Então, todas essas que a gente passou, pessoal, são restrições ao Simples Nacional. São atividades proibidas ao Simples Nacional. Agora, para facilitar a nossa vida de contador, continua em vigor esses dois anexos aqui da Resolução 94, tá, pessoal? O anexo 6 é o anexo que traz a lista de KNAIs proibidos no Simples Nacional, né? Então, vai constituir uma empresa. Se uma atividade que o seu cliente queira executar, se o KNAI dela estiver relacionado aqui, ó, nesse anexo, no anexo 6, a atividade dele vai ser proibida. E nós temos aqui esse anexo 7. Esse anexo 7 ele é um pouco mais complicado, por quê? Porque ele traz uma lista de KNAIs que são ambíguos. Como assim? São KNAIs que eles podem ou não podem ser proibidos no Simples. Aí vai depender do quê? Vai depender da interpretação do contador. Vai depender do conhecimento do contador, um conhecimento mais aprofundado na lei complementar, para você virar para esse camarada, não, do jeito que você quer fazer, você não pode entrar no Simples. Um exemplo, o próprio transporte intermunicipal de passageiros. Porque, veja bem, transporte intermunicipal e interestadual de passageiros é proibido, exceto, a gente leu ali no slide anterior as exceções. Então, é na conversa que você vai ter com esse seu cliente que ele vai te falar, não, ó, eu não vou carregar nem trabalhador, nem estudante, não. Vou fazer outra coisa. Aí é na conversa que você vai virar para ele, não, ó, esse KNAI aqui seu é ambíguo. Por que ele é ambíguo? Porque você vai ter que entrar em mais detalhes comigo para eu te falar se pode ou se não pode. Então, são exatamente as exceções, né? Então, você vai ter que ter uma análise mais aprofundada quando você se deparar com uma situação dessa, tá bom? Tudo bem? Então, tá aí. E a fórmula de cálculo? Vamos aprender a calcular o novo Simples Nacional? Todo mundo trouxe calculadora? HP? Mentira, não precisa de tanto, não. O celular, a do celular já resolve. Pessoal, então olha só. Até 31 de dezembro desse ano, exatamente daqui um mês, né? 1 mês e 3 dias, né? Até o dia 31, o cálculo é do jeito que vocês sabem fazer, né? Pega lá a receita bruta dos últimos 12 meses, vê quanto que deu, vai lá na tabelinha, vê em que faixa que está, e ali você localiza a alíquota.
Isso vai acabar a partir da apuração de janeiro. E que vai vigorar o quê? Vai vigorar essa fórmula que vocês estão vendo aí no slide. Então, o Simples Nacional devido, ele vai ser calculado através da multiplicação da receita bruta do mês pela alíquota efetiva. Vão ter que se acostumar com esses nomes. E como é que vocês vão descobrir a alíquota efetiva? Fazendo esse cálculo aqui embaixo. A alíquota efetiva nada mais é do que o RBT12. O que é RBT12? Receita bruta dos 12 meses anteriores ao período de tributação. Esse conceito não mudou, continua vigorando. Então, você sempre vai se reportar aos 12 meses anteriores. Você sempre vai somar os 12 meses anteriores. E aí você vai multiplicar por uma alíquota nominal e você vai deduzir uma parcela. E vai dividir de novo pelo RBT12. Que loucura, né? Maluquice, né? Essa alíquota nominal e essa parcela a deduzir, essas duas informações é que vão constar nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 a partir de 2018. Entenderam? Vamos ver aqui como é que vai funcionar isso na prática? Olha só. Olha o exemplo que eu trouxe ali para vocês. Imaginem uma empresa comercial que num determinado mês faturou 20 mil. Aí beleza, faturou 20 mil, essa é a receita bruta do mês. Você foi lá e somou os 12 meses anteriores. Foi lá e somou e deu quanto? 240 mil. Perfeito? Você precisa descobrir o quê? A alíquota efetiva. Como é que você vai calcular a alíquota efetiva? Você vai pegar os 240 mil, vai multiplicar por 7,3 e vai deduzir de 5.940. Avancem aí, por favor, até a página 9. São só 2 páginas, né? Página 9, por favor. Está vendo a primeira tabelinha da página 9? Está vendo? O 240 mil, que é o RBT12 dessa empresa que a gente está tomando como exemplo, o que tem nessa faixa de 240 mil? 7,3 e 5 mil é exatamente as duas informações que a gente utilizou aqui para calcular a alíquota efetiva. Perfeito? Então, dividindo novamente pelos 240 mil, né, você vai encontrar 4,83. Então, 4,83 é a alíquota efetiva do mês que você está tributando, vai ser aplicado sobre os 20 mil. E aí vai gerar o DAS, naquele novo formato. Ficou claro a continha? Fácil para a gente, né? Que é contador, a gente faz isso de cabeça. Não é não? Tranquilo. É isso, boa lembrança, né? Quem tem um RBT12 até 180 mil, pessoal, as empresas cujo RBT12 não ultrapasse 180 mil, não tem que fazer conta nenhuma. Vocês já devem ter visto aí na tabelinha. Daqui a pouco a gente vai passar as tabelas, uma por uma, né? Mas essa conta da alíquota efetiva aqui, ó, essa conta maluquinha aqui, ela só vai ser feita, só vai ser necessário fazê-la para aquelas empresas que tem um RBT12 acima de 180 mil. Quem tem abaixo de 180 mil já é uma alíquota fechada já, os 4%. Não, veja bem, eu não tenho dúvida de que o PGDAS, por exemplo, o PGDAS não vai mudar em nada, gente, vai mudar internamente. O PGDAS, que vocês estão acostumados a alimentá-lo todo mês, ele não vai mudar, na minha opinião, eu acho que ele não vai mudar absolutamente nada. A entrada de dados continua sendo a mesma. Você entra lá no PGDAS, informa as receitas da empresa, a receita segregada ou a receita, né, única da empresa, e no final vai sair o DAS. Ou seja, internamente, com certeza o PGDAS vai fazer todos esses cálculos. Da mesma forma, os sistemas de contabilidade, né, os Alterdatas da vida, os ProSofts, os Atenas da vida,
com certeza eles também vão ser atualizados, de modo que eles façam todo esse cálculo internamente, tá? Mas o mais importante para vocês ficarem assim bem tranquilos é que não mudou nada em relação a você informar, né, entrar com os dados, né? O que está mudando é a saída, né? É o cálculo final, né? Você levantou a mão? Pode falar. Exatamente. Para ser aplicado sobre os 20 mil. Ah, sim. Isso, vou falar disso daqui a um slide. Tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vocês já perceberam uma mudança bem interessante aí para o departamento fiscal. Quem que é do departamento fiscal aqui? Levanta a mão. Então, a turminha do departamento fiscal, a mudança é a seguinte: cada mês vai ter uma alíquota nova. Já perceberam, né? Aquela história de uma empresa passar muitas vezes o ano inteiro na mesma alíquota, como acontece hoje em alguns casos, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que você tenha um cliente que tem o mesmo faturamento todo mês, o que são poucos os casos, né? Mas para todos os outros casos, todo mês você vai ter uma alíquota diferente. Por quê, pessoal? Porque todo mês você vai ter um RBT12 diferente. Vocês concordam? Então, deixa eu mostrar um presente aqui que vocês vão ganhar por e-mail. Opa. Tá aqui. Quanto que deu o RBT12 aí do nosso exemplo? Tá aqui. Essa planilha eu vou mandar por e-mail, tá? Então, essa planilhinha aqui ela já está preparada. Ó. É uma para cada anexo. Uma para cada anexo do Simples Nacional. No momento em que você joga o RBT12 aqui, ó, ele já calcula para você os 4,83. E aqui na frente, ó, nada mais é do que a composição, né? Dos 4,83, 1,64 é ICMS. 2% é contribuição previdenciária patronal. Na verdade, é só a composição dos 4,83, tá? Se no mês seguinte essa mesma empresa, o RBT12 dela for 244, olha lá, ó, a alíquota efetiva já muda para 4,87. Então, todo mês vai ter uma alíquota efetiva diferente. Perfeito? Então, tá aí. Eu mando a planilha por e-mail, junto com um boleto bancário. Mentira. Sacanagem. Eu mando ela. Ver se eu mando amanhã mesmo, acho que eu consigo mandar. Mas tem outras planilhas que ao longo da palestra a gente vai ver e que eu vou mandar também. Muito bem, ficou claro aí a continha? Fácil? Todo mundo já sabe de cabeça? Vai cair na prova, hein? Muito bem. E no caso de uma empresa em início de atividade, pessoal? A gente sempre considera o RBT12, ou seja, o faturamento dos 12 últimos meses. Mas e se você constitui uma empresa e dali, né, pelo menos nos primeiros 12 meses, ela não tem 12 meses anteriores, não é verdade? Essa regra não mudou, tá? Tem uma solução para isso e essa regra não mudou. E eu trouxe aqui apenas para vocês relembrarem, tá? Aqui apenas o artigo, onde está escrito na resolução 94, né, onde que trata disso na resolução 94, mas o mais importante está aqui, ó, eu trouxe um exemplo, fiz uma tabelinha aí de um caso prático, tá? Imaginem a seguinte situação: vocês vão constituir uma empresa em março de 2018, tá? E no mês de março de 2018 essa empresa não teve nenhum faturamento, primeiro mês não teve nada. Tá? Ela começou a faturar em abril. Abril, ela faturou R$9.000. E aí? Qual vai ser a alíquota aplicada sobre esses R$9.000? Considerando que ela não tem 12 meses de vida. Ela está no segundo mês de vida dela. Né? Aí você vai usar a regrinha que trata na resolução 94, que é a média aritmética dos meses anteriores. Como assim? Aqui, ó. Eu trouxe uma memória de cálculo aqui embaixo. Ó. O mês de abril
como é que você vai encontrar esse RBT12, vamos chamar de RBT12 aritmético, tá? Como é que você vai encontrar esse RBT12 aritmético, tá? Você vai pegar o seguinte, em relação a abril, quantos meses anteriores tinha abril? Apenas um, que é o mês de março, que foi o mês em que a empresa foi constituída, não é verdade? E no mês de março ela teve faturamento? Não. No mês de março o faturamento foi 0. Você vai dividir por 1, porque é exatamente um mês anterior, e você vai multiplicar por 12, claro que isso tudo vai dar 0, tá? Então, no mês de abril, o RBT12 aritmético deu 0. E de 0 até 180 mil, a gente sempre, pelo menos no anexo 1, a gente sempre usa quanto? 4%. Então, os R$9.000 aqui, ó, você vai aplicar 4% e vai encontrar um DAS de R$360. Já no segundo mês, aqui no terceiro mês, o mês de maio, a empresa faturou quanto no mês de maio? Ela faturou 10 mil. Como é que você vai tributar esses 10 mil? Como é que a gente vai encontrar o RBT12 aí aritmético? A gente vai pegar os meses anteriores a maio. E quantos meses anteriores a maio essa empresa tem? Ela tem o março e o abril. Então ela tem 0 do mês de março, 9 mil do mês de abril, divide por 2, porque são 2 meses, e multiplica por 12. Você vai encontrar quanto? 54 mil. 54 mil é o RBT12 aritmético. Mesma história. De 0 a 180 mil, a empresa sempre vai usar os 4%. Consequentemente, sobre esses 10 mil aqui, ela vai aplicar 4% e vai encontrar um DAS de R$400. A empresa vai fazer isso até o 12º mês. Essa mesma regrinha, tá vendo aqui, ó? Aqui no mês de junho, ela já pegou os 3 meses, dividiu por 3 e multiplicou por 12. Aqui no mês de julho, ela pegou os 4 meses, dividiu por 4 e multiplicou por 12. Então, ela vai fazendo isso até quando? Até o 11º mês, fazendo essa continha aí e encontrando esse RBT12 aritmético, tá? E aí, a partir do 12º mês é que ela vai ter 12 meses anteriores. Perfeito? Ficou claro? Muito bem. A colega perguntou mais cedo, mas e no caso de uma empresa que vende produtos com substituição tributária, por exemplo, do ICMS e outros casos, né? A gente tem, pessoal, uma regra que não é nova, uma regra antiga, que é a regra da segregação das receitas. Como assim? O caso mais conhecido que nós temos é justamente o do ICMS. Então, se você pegar, por exemplo, uma loja de material de construção, a gente sabe que hoje, né, uma boa parte dos produtos de uma loja de material de construção são todos frutos de substituição tributária do ICMS, não é verdade? Mas tem produtos que não são. Tem produtos que não são frutos de substituição tributária. Então, essa loja de material de construção, por exemplo, ela vai ter que segregar as suas receitas. Como assim? O dono dessa empresa, o dono dessa loja, através do sistema que ele utiliza para emitir os cupons fiscais, por exemplo, ele vai ter que enviar para o contador todo mês, no mínimo um relatório dizendo o seguinte, ó, eu faturei 100 mil. Desses 100 mil, 80 mil foi de produtos com substituição tributária do ICMS e 20 mil foi de produtos sem substituição tributária. Por que fazer isso, pessoal? Porque na hora que você der entrada no PGDAS dessa receita, você vai segregar. Você vai informar os 80 mil num campo e os 20 mil em outro. Por quê? Porque os 80 mil, você não vai pagar ICMS de novo sobre os 80 mil, você já pagou quando comprou. Por isso a história da segregação das receitas. E aqui eu trouxe para vocês os casos de segregação. Em que circunstâncias, em que situações você tem que segregar a receita de um cliente seu. O primeiro caso, que foi justamente o que eu acabei de falar,
receitas oriundas de produtos em que o ICMS já tenha sido recolhido, que é o caso da substituição tributária. Você tem também ali, ó, as receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica do PIS e da COFINS. Você também tem que segregar, porque você já pagou o PIS e a COFINS na hora que foi adquirida, né? Você tem aqui, ó, sobre as quais houve retenção de ISS. Ora, se uma parte da receita da empresa já houve a retenção do ISS, não faz sentido ela pagar ISS de novo no Simples Nacional, né? Decorrente de exportação para o exterior, vocês viram lá no terceiro slide, né, que as receitas de exportação elas são isentas de COFINS, PIS, ICMS, ISS, né? Sobre as quais o ISS seja devido a município diverso do estabelecimento prestador, é aquela história, né, de você recolher o ISS no município onde o serviço foi prestado, tá? E finalmente, receitas com imunidade, isenção, redução ou valor fixo do ICMS ou ISS. Em relação ao ICMS, não tem nada de isenção ou imunidade. Tem imunidade, né? Sobre livros, essas imunidades federais, elas existem. Agora, por exemplo, aqui no estado não tem nenhum produto isento de ICMS dentro do Simples Nacional, não, tá, pessoal? Não existe. E ISS? A gente sabe que os contadores, imagino que aqui em Alegre seja assim, contador paga ISS fixo. Paga aqui também? Ora, se o escritório de contabilidade já paga ISS fixo para a prefeitura, a receita desse escritório de contabilidade, quando você vai informar no PGDAS, ela não tem que pagar ISS de novo, né? E tem um monte de escritório, e eu me incluo, descobri esses dias que a minha funcionária lá estava tributando a receita do meu escritório, e esquecendo de informar que o ISS era fixo. Eu paguei dinheiro lá para a prefeitura de Vitória lá 2 vezes, né? Paguei dentro do Simples e paguei através do carnezinho que chega para a gente todo ano. Vou pedir restituição, não quero nem saber, né? Já paguei, né? Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes esquece, bota no piloto automático, faz, esquece de analisar, está pagando ISS 2 vezes. O prefeito agradece, lógico, né? Ok? Então, pessoal, esses casos aí são os casos de segregação. Eu vou mostrar um exemplo aqui na planilha só para vocês verem a importância disso. Olha só, vamos pegar uma loja de material de construção. Imagine a seguinte situação, pessoal. Uma loja de material de construção que tem um RBT12 de 1 milhão. Olha só o que esse empresário economiza. Se você pega uma loja de material de construção com um RBT12 de 1 milhão, ele vai ter uma alíquota efetiva de 8,45. Tá dando para enxergar? Ele vai ter uma alíquota efetiva de 8,45. Mas olha só, se esse camarada vira para você e fala o seguinte, ó, eu faturei 100 mil nesse mês, e desses 100 mil, 80 mil foi de produtos com substituição tributária do ICMS. Olha quanto que tem de ICMS dentro desse 8,45, pessoal. Tem 2,83% é ICMS. De modo que esses 80 mil que esse camarada afirmou para você que foi fruto de produtos com substituição tributária do ICMS, esses 80 mil, você vai tributar em 8,45? Não. Você vai tributar em quanto? 8,45 menos 2,83. Ele vai pagar bem menos Simples Nacional, não é verdade? Agora, sobre os 20 mil que ele afirma ser fruto de produtos que não teve substituição tributária de ICMS, aí sim, você vai usar os 8,45. Está vendo a importância da segregação? A importância da segregação das receitas? Você pega o caso do Juninho, por exemplo, anexo 3. O Juninho deve estar com um RBT12 aí de 1,5 milhão, mais ou menos. Né, Juninho? 2015. Ah, ótimo. Já. Então, olha só.
Ah, porque aqui não está aparecendo, mas dentro desses 13,62 aqui, ó, 4,43% é ISS. É uma pancada bem significativa, não é? Tá vendo? Difícil só a prefeitura devolver, tá, gente? Mas devolve. Uma hora devolve. Então ficou claro essa história da segregação, tá bem claro, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Ô, Juninho, depois você me fala aí o coffee break, tá? Eu vou. Ah, já chegou? Não. Então. Beleza. Daqui a pouquinho a gente libera. Pessoal, então lá, vamos continuar aqui. E aí tá as tabelinhas, ó, que vocês já consultaram mais cedo, ó. Essa tabela ali, ó, essa tabela é a tabela do anexo 1, é a tabela do comércio, que vai ser utilizada a partir de 2018. Então vejam, ó, se o cliente de vocês, se o RBT12 do cliente de vocês sempre ficar aqui nessa primeira faixa, não tem que fazer conta nenhuma, ele vai usar 4% direto, ele vai usar para encontrar o valor do Simples Nacional. Agora, da segunda faixa em diante, é que você vai precisar usar a alíquota nominal e a parcela a deduzir e vai, junto com o RBT12, você vai encontrar a alíquota efetiva. Ok? Tudo bem? Essa segunda tabela que vocês estão vendo aí, ó, teoricamente não tem nada a ver com a gente, porque nada mais é do que a repartição dos impostos, né? Quem faz a repartição dos impostos é a Receita Federal, né? Ou seja, o DAS ali, o produto do DAS, o que vai para o Estado, o que vai para o INSS, o que vai para o PIS, para a COFINS, não é problema nosso, mas eu trouxe aqui apenas para vocês tomarem conhecimento, ó. O pessoal reclama que a Previdência está quebrada, o Estado reclama que não pode botar empresa no Simples Nacional, que ele vai perder receita. Olha o quanto que o Estado ganha dentro do DAS. 34% de tudo que é apurado dentro do Simples, no anexo 1, 34% vai para o governo estadual. Está reclamando de barriga cheia, né? Depois fala que vai perder receita, eu não consigo entender isso. A outra boa parcela, quem abocanha, é a Previdência quebrada, né? Quer dizer, 40% de tudo que se arrecada do Simples Nacional, 41% aqui vai para a Previdência, que é a contribuição previdenciária patronal, fora o que é descontado dos funcionários, né? Fora o que é descontado dos funcionários. Então, não dá para entender, né? Então, essa aí é a tabelinha da repartição do Simples Nacional. Essa aqui é do anexo 2, ó, da indústria, né? Então, as empresas industriais, elas vão usar essas alíquotas nominais aqui e esses valores a deduzir para encontrar a alíquota efetiva, tá bom? E, mesma coisa, o percentual de repartição do anexo 2, ok? Continuando aqui o anexo 3, ó. O anexo 3, o 4 e o 5, vocês sabem muito bem, são os 3 anexos das empresas de prestação de serviço, não é verdade? Então, esse aqui, o anexo 3, que é justamente o anexo em que os escritórios de contabilidade estão inseridos, né? Está aqui as alíquotas nominais e os valores a deduzir. Esse aqui é agora o percentual de repartição, ok? E a tabelinha do anexo 4, está aqui a tabelinha do anexo 4, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês a divisão, tá, pessoal? Quais as atividades ficaram em cada anexo, tá? Tem isso aí, podem ficar tranquilos que está bem atualizado aí para vocês. Então está aqui a tabelinha do anexo 4, o percentual de repartição do anexo 4 e, finalmente, o anexo 5, né? Afinal de contas, a partir de 2018, serão apenas 5 anexos. E o percentual de repartição do anexo 5. Então, essas são as novas tabelas
que vão vigorar a partir de 2018. Uma boa notícia para o pessoal do departamento fiscal. Até que enfim, vocês vão poder recortar essas tabelinhas e vai caber agora no muralzinho que fica na frente do computador. Antes não cabia, era uma folha toda. Tá vendo que boa notícia? Vai ficar junto lá com a tabelinha do imposto de renda, do INSS, vai ficar, se bem que essas é do DP, né? É outro mural. Tá certo. Bem. Isso aí, pessoal. Então tá aí as tabelas. Sabendo das tabelas, o que vocês precisam tomar conhecimento agora, como é que ficou a divisão? Já que eles acabaram com o anexo 6, né? Como é que ficou a divisão das atividades? Né? As atividades do anexo 6 vão para onde? Houve mudança? Houve dança das cadeiras? Como é que funciona? Então eu trouxe para vocês aqui a nova divisão, vai vigorar a partir de 2018, tá? A gente passa isso aqui e lancha, pode ser? Se o lanche já estiver liberado. Senão a gente avança, não tem problema não. Não, tranquilo, vou passando aqui e a gente para na hora. Né? Tá com fome já? O lanche também, estou morrendo de fome aqui. Mentira. Não almoçou? Ih, rapaz. Vamos lá. Pessoal, o anexo 1, ele continua sendo o anexo das atividades comerciais, tá? Ele continua sendo o anexo das vendas no atacado de refrigerante. Para quem tem clientes desse ramo, refrigerante entrou no Simples Nacional em 2015. Tanto venda no atacado quanto produção, tá? E a partir de 2018 vai ser o anexo das vendas no atacado de cerveja, vinho, licor e destilados a partir de 2018. Perfeito? O anexo 2 continua sendo o anexo das empresas industriais, das indústrias. Então está aqui, atividades industriais. Ele continua sendo o anexo daquelas atividades que têm incidência simultânea de IPI e de ICM e de ISS, tá? Ele continua sendo o anexo das indústrias de refrigerante e a partir de 2018 ele vai ser o anexo das indústrias de cerveja, vinho, licor e destilado, das pequenas indústrias, obviamente, né? Aquelas que faturam até 4 milhões e 800, ok? Então, mudança nenhuma nos anexos 1 e 2, apenas acrescentou as novas atividades nesses dois anexos, perfeito? Então, beleza. E o anexo 3, pessoal? Então, anexo 3, 4 e 5 são os anexos das empresas de prestação de serviço, e agora eu vou mostrar para vocês o que manteve, o que teve de mudança, tá? Bastante atenção que aqui é que tem uma mudança muito importante, tá bom? Então segura a fome aí um pouquinho. Tá? Vamos lá. O anexo 3, gente, continua sendo o anexo da locação de bens móveis, né? Locadora de vídeo, né? Por exemplo, nem existe mais, mas está acabando, mas pelo menos era, né? Desconsiderando-se os percentuais relativos ao ISS, ok? Continua sendo o anexo de todas essas atividades aqui que já faziam parte do anexo 3, mudança nenhuma, tá, pessoal? Só trouxe aqui para relembrar, ó. Então, creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escola técnica, profissional, de língua, essa turma já era do anexo 3, vai continuar no anexo 3, agência terceirizada dos Correios, de viagem e turismo, transporte municipal de passageiros e de cargas, centro de formação de condutores de veículos automotores, agência lotérica, esse pessoal aqui de instalação, reparação, manutenção geral, usinagem, solda, revestimento em metais, produção cinematográfica, audiovisual, artística, cultural, exibição, apresentação, essa turma todinha aí já era do anexo 3, continua no anexo 3, perfeito? Muito bem. Continuando.
escritórios de serviços contábeis, tá? Fisioterapia, corretagem de seguros, também, mudança nenhuma, já eram do anexo 3 e vão continuar. Essas 3 atividades aqui, ó, que também não tem novidade nenhuma, a única questão aqui é que nessas 3 atividades, apesar delas serem tributadas pelo anexo 3, a gente precisa desconsiderar o percentual relativo ao ISS e acrescentar o percentual relativo ao ICMS do anexo 1. É só uma observação que já era assim, tá? Já era assim. Então, o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, dentro daquelas modalidades que foram permitidas, ok? Pode falar. Tá. Transportes intermunicipal e interestadual de cargas e serviços de comunicação. Mudança nenhuma também. Já eram do anexo 3 e vão continuar no anexo 3. Desculpa estar insistindo nessa frase, mas é porque estava, pelo menos até um tempo atrás, estava tendo muita divergência em relação a isso aqui, né? Infelizmente tinha profissionais aí falando bobagem aí na internet e até em curso presencial, tá? Corretagem de imóveis de terceiros, também já era do anexo 3 e vai continuar. Serviços vinculados à locação de bens imóveis, né? Assim entendidos o assessoramento locatício e avaliação de imóveis para fins de locação. Serviços prestados mediante locação de imóveis próprios. Lembra que lá atrás eu falei de uma atividade, né, que era a locação de imóveis próprios era proibida, com exceção daquelas tributadas pelo ISS, exatamente essas aqui, ó. Então, serviços prestados mediante a locação de bens imóveis próprios, com essas finalidades aqui, ó. Exploração de salão de festa, centro de convenção, escritório virtual, estandes, quadras esportivas, ou seja, quando você tem o seu imóvel próprio, mas você constitui uma atividade para aquele imóvel, desde que sejam essas aí. Perfeito? Muito bem. Farmácias de manipulação, anexo 3, continua sendo tributada pelo anexo 3. E essa frase aqui, ó, outros serviços que cumulativamente não tenham por finalidade a prestação de serviço decorrente de atividade intelectual e que não seja tributada pelo anexo 4 ou 5. É aquela regrinha bem básica. Você tem uma determinada atividade, você não vê ela não é obrigada a ser tributada nem no anexo 4 e nem no anexo 5. Então, automaticamente, ela vai ser tributada no anexo 3. Perfeito? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, isso. Até esse slide aqui, não teve nenhuma mudança. Todas as atividades que hoje são tributadas pelo anexo 3 vão continuar sendo tributadas pelo anexo 3. Tudo bem? Mudança nenhuma. A mudança aconteceu aqui, ó. Aqui nesse slide é que teve a mudança, e é isso aqui que eu preciso que vocês fiquem bem seguros dessa informação. Por quê? A partir de 1º de janeiro de 2018, as atividades abaixo relacionadas serão tributadas pelo anexo 3, se o fator R for igual ou superior a 28%. A gente vai tratar do fator R daqui a pouquinho, como é que calcula, o que que compõe, mas só para dar uma canja, tá? O que que é o fator R? O que que compõe o fator R? É a folha de pagamento da empresa. Folha de pagamento dividida pelo faturamento. Então você tem uma folha de pagamento, divide pelo faturamento da empresa, multiplica por 100 para achar um percentual. Se isso aí der mais do que 28%, a atividade pode ser tributada pelo anexo 3. E quais atividades estão sujeitas a essa regra? Essas aqui, ó.
Fisioterapia. Eu botei um asterisco na frente, vocês estão vendo? Por que eu botei um asterisco na frente? Porque é a única atividade que é do anexo 3 atualmente, a única que é do anexo 3, mas que a partir de 2018 só vai continuar no anexo 3 se o fator R for igual ou superior a 28%. Está muito claro isso? Todas as outras, pessoal, escritório de serviços contábeis, reparação, usinagem, solda, creche, agência lotérica, todas as que eu li antes desse slide, todas elas, com exceção de fisioterapia, todas elas vão continuar no anexo 3 e não tem essa história de fator R para elas não, tá? Eu estou insistindo nisso porque, infelizmente, teve profissional que falou, não, todas as atividades do anexo 3 estão sujeitas ao fator R a partir de 2018. Tá doido? Nunca, tá? São essas aqui. A fisioterapia, não me perguntem por quê. Mas por que a coitada da fisioterapia foi a única penalizada nessa história? Há quem diga, fisioterapia entrou no anexo 3 em 2015, vocês estão lembrados? Há quem diga, e nesse mesmo ano, medicina também entrou. Odontologia também entrou, só que elas foram para onde? Elas foram para o anexo 6. A odontologia, a medicina, foram tudo para o anexo 6. A fisioterapia foi a única que escapou e foi para o anexo 3. Há quem diga que isso foi um erro, que ela deveria ter ido para o anexo 6 junto com as outras. Mas, não sei, né? Então, também. Pessoal, então resultado. Fisioterapia, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínica de nutrição e de vacinação e bancos de leite, administração e locação de imóveis de terceiros, academia de dança, de capoeira, de yoga e de artes marciais, academia de atividade física, desportiva, natação, escola de esporte, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, empresas montadoras de estande para feiras, laboratórios de análises clínicas e de patologia clínica, serviços de tomografia, diagnóstico médico por imagem, registros gráficos, métodos ópticos, bem como ressonância magnética e serviços de prótese em geral. Essas atividades que eu acabei de ler para vocês, muita atenção, essas atividades, elas poderão ser tributadas pelo anexo 3 a partir de 2018, se o fator R for igual ou superior a 28. Se não, para onde que elas vão ser tributadas? Anexo 5. Essa é a grande regra para o ano de 2018, para essas atividades aqui. Mas não acabou não. As do anexo 5 também, que a gente vai ler daqui a pouco. Por isso é que eu brinquei mais cedo e falei que o fator R, a partir de 2018, vai ser o cara. Porque vai ser mesmo. Ele ganhou um papel de destaque, vai ganhar um papel de destaque a partir de 2018, porque ele vai ser determinante, pelo menos para essas atividades que a gente acabou de ler. Ele vai ser determinante. A gente sabe que a diferença entre o anexo 3 e o anexo 5, ela é enorme. Ela é de 10% de cara já na primeira faixa. Né? Daí essa importância que o fator R vai ganhar a partir de 2018. Ficou muito claro isso, pessoal? Bastante? Vamos continuar aqui, ó, só para a gente chegar até o anexo 5, tá? O anexo 4, pessoal, o anexo 4 não mudou nada. O anexo 4 continua sendo o anexo dessas atividades aqui, ó, construção de imóveis, obras de engenharia em geral,
inclusive subempreitada, execução de projetos, serviço de paisagismo, decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza e conservação e serviços advocatícios. São apenas essas as atividades do anexo 4, não houve mudança nenhuma, já eram essas aqui. A única observação, a única diferença do anexo 4 em relação aos demais é que o INSS patronal ele tem que ser recolhido à parte na guia de GPS com o código 2100, sem a incidência dos terceiros, né? A boa notícia é essa, né? Não paga os 5,8 de terceiros e nem o salário educação. Você paga só os 20% mais a alíquota de acidente de trabalho, tá? No anexo 4. Mas isso tem que ser recolhido à parte. Perfeito? Queria compartilhar com vocês essa informação aqui, ó, que aconteceu agora, há poucas semanas atrás. A Receita Federal está em cima, pegou um cliente meu, tá? Está em cima das administradoras de condomínios. Não sei se vocês têm aqui algum caso como esse, tá? Empresas de administradoras de condomínio que fazem cessão de mão de obra, né, que cedem lá porteiros,